Programa Considerações começa agora e nessa edição vamos saber o porquê o número de mortes e pessoas infectadas por coronavírus continua sim aumentando a cada dia. Será que você está tomando os cuidados certos para se prevenir do vírus? Aqui conosco para falar sobre esse assunto, nosso querido amigo, médico clínico geral, Dr. Ronaldo de Souza Costa, que também foi visitado pelo coronavírus, e o jornalista e radialista Joel Silva, que também é um sobrevivente do Covid-19. Mas antes de conversar e pedir orientação dessas duas pessoas especiais, vamos prestar atenção nesta reportagem. Chegamos à impressionante marca de 100 mil mortos por coronavírus no dia 8 de agosto de 2020. O Brasil registrou o primeiro óbito em 17 de março e 53 dias depois, em 9 de maio, 10 mil mortos. 91 dias depois, o número que abrimos esse vídeo, 100 mil vidas perdidas. Quando os casos de contágio começaram a se espalhar rápido demais, estados e municípios adotaram medidas de restrição de circulação de pessoas, de funcionamento de atividades, e países fronteiriços fizeram fechamento de suas linhas internacionais com o nosso estado. Tudo para conter o avanço do coronavírus. No entanto, mesmo com as ações de distanciamento social e de restrições de atividades dividindo opiniões e ajudando a frear o ritmo do contágio, o que mais podemos fazer para evitar entrar nessa triste estatística que não para de crescer? Respeite as normas de distanciamento. Afaste-se a pelo menos 1,5 metro de pessoas em filas. Evite sair de casa sem absoluta necessidade. Caso precise fazer compras, vá sozinho. Leve uma lista de tudo que precisa comprar numa mesma saída. E, se possível, seja a pessoa que faz as compras para parentes ou vizinhos do grupo de risco e que não podem sair de casa. Sempre use máscara cobrindo o nariz, a boca e o queixo. E use uma nova a cada 2 horas de uso e a cada vez que precisar sair de casa. Higienize suas mãos com frequência, lavando com água e sabão, esfregando por pelo menos 60 segundos antes de enxaguá-las. Se não for possível lavar as mãos, use o álcool em gel, com graduação a partir de 70%. Ao chegar da rua, deixe as roupas que usou para serem lavadas, assim como a sua máscara, e deixe os calçados do lado de fora. Higienize as mãos e tome banho. Siga as normas de estabelecimentos comerciais e as normas definidas pela prefeitura da sua cidade. Denuncie aglomerações junto às autoridades competentes pela fiscalização. Os sintomas comuns do coronavírus são febre, tosse seca, cansaço e dificuldade para respirar. O governo federal criou ainda um aplicativo chamado Coronavírus SUS, que ajuda no autodiagnóstico e que tipo de ajuda médica deve ser procurada. Esse aplicativo você pode baixar pelo código QR que aparece o tempo todo no canto do seu vídeo. Vai passar. Fique em casa, previna-se, faça a sua parte. A preocupação continua no estado de Mato Grosso do Sul. Por isso, esse programa que tem por objetivo orientar a população com pessoas, um médico e um jornalista que passaram por esse, vamos dizer, esse vírus, né? E hoje estão imunes, né? Por causa do tratamento que tiveram e a liberação alta pelos médicos. Muito bem, estou aqui com o nosso querido amigo Dr. Ronaldo de Souza Costa, que também médico clínico geral, que também teve a oportunidade de conhecer de perto o Covid-19. As suas considerações, doutor? Como é que foi a sua experiência? Como médico e como paciente também. Pois é, eu, como paciente, né, foi realmente uma experiência, né? Foi uma experiência, porque eu sou do hospital universitário e eu sou médico do trabalho e eu atendo os pacientes com suspeita de coronavírus do hospital, os profissionais de saúde de lá do hospital. E colegas meus atenderam
pacientes que chegaram sem o diagnóstico do coronavírus. E contrair, e na verdade chegou com um tipo de diagnóstico, o hospital nem era referência ainda para coronavírus, e quando fizeram os procedimentos para receber o paciente, entubaram o paciente, e depois resolveram pedir o exame do paciente. E o paciente estava com coronavírus, e eles dois também pegaram o coronavírus. E eu também, que os atendi, também peguei a doença, né? Também peguei a doença. Por que eu digo que a minha experiência foi uma situação interessante? Porque, primeiro, nós estamos passando por um problema de falso... Os índices que estão sendo apontados não são verdadeiros, porque não existe exame para todo mundo. Quando você tem... Foi orientado às pessoas no sentido de, se você tiver sintoma leve, fique em casa. Está errado. Se você tem sintoma leve, você tem que procurar a unidade de saúde. A unidade de saúde tem que estar aberta para te receber e tem que te fazer o teste. Tem que lhe orientar no sentido quais são as providências que você tem que tomar na sua casa, com a sua família, o isolamento de contato com as pessoas dentro da sua casa, e tem que fazer o teste para ver se você está ou não com a doença. Porque se você tiver com a doença, ficar em casa sem fazer o teste, e você tiver positivo, você vai propagar a doença dentro da sua família. Então, esse foi o primeiro erro que foi cometido aqui na nossa cidade. Foi orientar as pessoas que estavam sintomáticas para ficar em casa, estava errado. Segundo, o agendamento dos testes. Agendaram os testes para as pessoas e colheram na data, muitos pacientes fizeram o teste errado na data errada. Né? Porque se você for fazer o exame logo imediato após o primeiro sintoma, do 4º ao 8º dia você faz o PCR, depois você faz a sorologia. Tiveram pacientes que foram marcados exames PCR 10 dias depois do início dos sintomas, aí o PCR já dá negativo. E teve paciente que fez o imunoglobulina, o teste rápido, no início dos sintomas, também vai dar negativo. Então muita gente teve teste falso negativo e ficou propagando a doença estando positivo, com resultado negativo, como foi o meu caso. Né? O meu exame foi feito no 3º dia, o PCR, eu ainda não tinha a identificação do vírus, de fragmentos do vírus, e meu exame deu negativo. Mas eu me afastei porque eu estava sintomático, eu continuei afastado, me isolei da minha família, fiquei dentro do meu quarto, 14 dias, sentadinho lá, bem isolado, só recebendo as coisas e tal. Porque para eu não levar o coronavírus para minha mulher, para o meu filho, para o meu pai, eu nem pude visitar meu pai durante esse período todo. Né? Depois que passaram os 15 dias, eu fui fazer a imunoglobulina, o teste das imunoglobulinas, a sorologia. Aí eu já estava com o resultado do IgG positivo. Quer dizer, eu tive a doença, meu PCR veio negativo porque foi colhido na data errada, mas eu já estava com a imunidade à doença. Então, todo esse processo que está sendo conduzido tem que ser conduzido com muita técnica. Essa questão, por exemplo, eu observei lá no Corpo de Bombeiros que quem estava fazendo o teste deveria ter equipe de saúde junto nos bombeiros. Né? Então, eles colocaram os profissionais da segurança pública para colher exame de saúde. Né? E as unidades de saúde, o que aconteceu? O prefeito mandou fechar as unidades básicas de saúde. Está errado. O lugar de fazer, o município tinha que adaptar a unidade de saúde, cada unidade de bairro, porque as pessoas muitas vezes são sintomáticas e não tem dinheiro nem para pegar um ônibus para chegar na unidade mais perto. Então, você tinha que fazer um sistema de acolhimento em cada unidade básica de saúde. E isso aí não é só para a Covid, não. Isso vai ser definitivo, porque a política adotada no nosso país para a Covid, para o enfrentamento da Covid, não foi correta. Vocês vejam que no Paraguai, um país com 7 milhões de habitantes, o número de pacientes de Covid foi muito menor do que da cidade de Dourados. Então, isso significa que nós já temos um padrão de referência de comparação. O nosso sistema de enfrentamento foi um sistema de exposição das pessoas ao risco de adoecer. E de exposição das pessoas, houve uma admissibilidade do presidente, do prefeito,
o governador teve um discurso diferente, mas no sentido de admitir que as pessoas se expusessem a um risco de adoecer, e quem admite o risco de adoecer, admite também que é responsável pelo risco de morte evitável. Então, muitas pessoas que estão sofrendo, que estão tendo problemas de saúde agora, estão tendo problemas por erro da decisão política dos nossos gestores. Isso não foi correto. A nossa cidade, o nosso país, o nosso estado, tinha que ter feito lockdown, tinha que ter fechado completamente, como foram nos outros países todos. Os maiores países, muito mais desenvolvidos que a gente, tiveram essa atitude, pagaram o preço econômico, mas agora já estão saindo da crise. E nós não temos ainda perspectiva de quando é que nós vamos sair da crise, sabe? E aí você fica dizendo que a pessoa pode trabalhar porque tem leito. Está errado. O que a pessoa precisa é de não ficar doente, não é de ter garantia de ficar doente e ter leito. O direito que as pessoas têm hoje é de não ficar doente, de não ser expostas ao risco de adoecer, de não ficar doente e não correr o risco de morte, uma morte evitável. Por quê? Porque está sendo exposta compulsoriamente. Em frente ao ponto de ônibus do Morenão, gente, as pessoas são disciplinadas, a população é boa, educada. Estava lá 1 metro de pessoa, a 1 metro de distância, na filinha, tudo direitinho com máscara. Mas aí, entra dentro do ônibus, as pessoas estão aglomeradas dentro do ônibus. O senhor imagina se uma pessoa tosse, espirra ali, se passa a mão no nariz e pega nas ferragens dos ônibus, o outro vai e pega também. O vírus vive de 3 a 7 dias em superfície morta. Se você passar aqui nessa mesa a mão e estiver contaminado, o vírus está ali. Ó. Se o outro chega e encosta a mão aqui, praticamente já pegou o vírus. Se você passar no olho, na boca, no nariz, você está contaminado. E aí, se você tiver uma comorbidade, que é uma doença que piora a tua resistência ao vírus, obesidade, se você for tabagista, se for hipertenso, se for diabético, se tiver lúpus, complica muito a sua situação, complica muito mesmo. Então, nós precisamos da educação. A primeira educação que nós precisamos agora são dos gestores, no sentido do enfrentamento da doença. Nós não devemos privilegiar a economia. Esse momento é o momento de privilegiar a vida das pessoas. Nós temos que respeitar o direito à vida de todo mundo. Vamos cada um pagar a sua parcela, dar segurança para as pessoas. Quem não tem comida, vamos dar comida. Vamos organizar o sistema de saúde para receber as pessoas em lugares de forma que o próprio sistema de saúde não seja uma área contaminante para pacientes. Vamos atuar no sentido de realmente resolver o problema, para que o coronavírus não vire no nosso estado, no nosso país, uma dengue. Olha só, a dengue, a gente não consegue acabar com a dengue. Nós não conseguimos acabar com a tuberculose no Brasil. Já tem tratamento para tuberculose, tem remédio para tuberculose e nós não conseguimos. H1N1, todo ano tem H1N1, H3N2. Por quê? Porque, na verdade, a saúde não está sendo levada a sério. A gestão da saúde não está sendo levada a sério já há anos. Nós temos que recuperar a saúde, nós temos que privilegiar, dar parabéns. Parabéns, meu Deus, porque nós temos o SUS, Sistema Único de Saúde. Imagina o Brasil sem o SUS nesse momento. Onde que as pessoas iriam se dirigir para procurar tratamento? E mesmo assim, o SUS vai perder esse ano, se o governo não descontingenciar, não desbloquear o orçamento, nós vamos perder esse ano de 2021 35 bilhões de reais no orçamento do SUS. Imagina o Brasil com a população aumentando, leitos de hospitalares diminuindo e o orçamento da saúde com 35 bilhões de reais a menos. E ainda um monte de estado e município querendo privatizar a saúde. Então, nós temos que retomar essa discussão da importância da saúde pública, gratuita, de qualidade, para todos os brasileiros, como uma forma de preservação da vida, porque quem tem vida produz, gera riqueza. País que não tem vida, tem doença, tem pobreza, tem morte. E nós somos a favor da vida. Muito obrigado, doutor. Que explanação linda, maravilhosa. Joel, jornalista, radialista, que passou por tudo isso, gostaria que você explicasse para a população o que você passou, como que funciona, como que é ter um coronavírus, que você chegou quase aí para a UTI. Conta em detalhes para nós o que você sofreu e o que você sentiu.
Por favor, João. É uma das coisas que é diferente, que muda a sua percepção de vida, né? Eu, sinceramente, não me preocupo com a maneira como as autoridades estão tomando isso, porque eu procurei estudar esse vírus fazendo um programa diário jornalístico. Desde janeiro ou fevereiro a gente estuda isso, eu vejo esse monstro se aproximando e me preparando para enfrentá-lo, e ele realmente encontrou alguém preparado para a briga. Eu tenho pré-diabetes, sempre controlado, nunca minha glicemia passou de 110, e tem gente que acha que é saudável com 200, 300 e não se cuida. Eu tenho um aparelho de furar o meu dedo quando eu sinto alguma coisa diferente. Eu, estudando, vi que teve uma Olimpíada em Wuhan, dos Jogos Militares. 300 a 400 brasileiros foram para lá jogar, competir. Mais de 5 mil atletas do mundo em Wuhan, em novembro, quando o vírus estava se propagando. Não vi essa informação em muitos lugares. E fui vendo que a briga do governo por um medicamento, que é um complemento, né, uma propaganda do presidente correndo até de EMA, achando que aquilo vai deixar as pessoas imunizadas, com um medicamento até que pode ser importante, mas não é o medicamento, né? A gente está falando dos medicamentos que tratam de uma doença respiratória. O coronavírus é uma doença respiratória. E os medicamentos que tratam são tão simples, azitromicina, dexametasona e alguma outra situação. Só que isso tem que ser ministrado. Quando você faz a propaganda de um medicamento, como a ivermectina, um remédio para verme, mas que pode ajudar o teu organismo, você faz a falsa sensação da pessoa estar imune. Quando os nossos gestores vêm dizer que os leitos aumentaram, que é uma obrigação, que tiveram 6 meses para isso e alguns milhões na conta, eles dão a falsa impressão para essas pessoas que elas estão protegidas e terão leito. Quando se faz um lockdown, como pela metade, como foi feito em alguns lugares, um amigo meu, dono de uma loja de carros ali, ele teve que liberar os seus funcionários, porque não poderiam trabalhar. Esses funcionários que usavam máscara, que usavam gel, que atendiam pessoas, que exigiam que elas usassem, que mantinham o distanciamento, foram para casa, foram pescar, mandaram foto tomando cerveja, se confraternizando. Esse é o decreto. É dessa forma que os nossos gestores, por não ouvir quem está doente, né, porque eu acho que isso é importante, e aqui eu já quero ressaltar os vídeos que eu fiz no meu canal no YouTube explicando, eu tive um retorno do governo do estado perguntando que experiência eu poderia dar para incluir no banco de dados. E a experiência minha foi muito simples. Quando eu percebi que eu fui infectado, e eu sei como foi, eu sempre usei a máscara, né? Inclusive está aqui, só tirei porque a gente está imunizado, né? Mas eu não estou livre de levar para minha casa o vírus. Esse aqui é o Coringão. Eu não estou livre de levar o vírus para minha casa. Aliás, eu saí para ver a final. E aí, o que acontece? Eu já tomando todos os cuidados, só eu saindo, isolado, no nosso lockdown de casa, eu vou abastecer o meu carro, eu distraio no telefone, o menino fala comigo, eu mexo no rádio, e ele fala comigo, eu falo, mas que cara chato. Aí ele espirra com a máscara no queixo e a barbinha. Eu saí dali, consciente, fui para casa, falei, galera, quarto, o que foi? Isso. Mas a minha família já estava tomando zinco, todas essas coisas que melhoram a imunidade, ministrada pelo médico, pelo amor de Deus, nunca tomei uma aspirina sem médico, né? Sempre conversando. Aí chego em casa, isso foi numa sexta-feira, numa segunda-feira, eu muito desconfiado, amanhã com a garganta ruim, eu tenho a garganta que realmente não é muito boa. Na quarta-feira ela dá uma piorada. Na sexta que eu vou trabalhar, isso foi uma semana, hein? Na sexta que eu vou trabalhar de manhã, me dá uma vontade de correr. Falando, puxa, mas eu estou bem, devo estar doente, porque eu não tenho essas vontades de correr. E aí, no sábado, eu começo a sentir febre. Ligo para o meu médico, ele fala, você falou para mim que você tinha um oxímetro? Eu falei, não, mas vou mandar buscar. Como é que está a sua saturação? Eu falei, está 93. Ele falou, se baixar, corre para cá. Chegou a 88, eu cheguei com 40 graus de febre lá. Fizemos uma tomografia, 40% do pulmão esquerdo e do outro tranquilo. Ainda era o procedimento de voltar para casa. Eu falei, eu volto se o senhor disser para mim que o procedimento é esse. A medicação é essa e você vai tratar em casa com esse oxímetro e falando com a gente pelo WhatsApp. Isso foi uma semana, cuidando em casa, tratando o vírus, creio que isso posso até falar medicação, porque é padrão, é a mesma do posto de saúde, embora eu estivesse no hospital particular. O atendimento é que estava sendo monitorado praticamente 24 horas. Eu vou para casa tomando azitromicina e dexametasona, e ele fala o seguinte para mim,
existe um protocolo de uso de cloroquina. O que você acha? Eu falei, doutor, eu não acho. Se é protocolo, manda para dentro esse negócio. Porque não é comprovado, porém está à sua disposição. É um medicamento a mais que pode auxiliar de alguma forma, né? Os estudos ainda não comprovaram nada. Eu tomo esse medicamento, 2 na segunda e aí mais 4 que seriam durante os outros dias. Quando chega na sexta-feira, ainda tem uma cloroquina, mas eu estou com a saturação lá embaixo. Ele falou, corre para cá. Chegando lá, esquece cloroquina e vamos na coisa que é azitromicina, dexametasona. E aí, nesse sábado, eu já passo pela gasometria, que é um exame que tira o sangue da artéria para saber como é que está a sua oxigenação e saturação realmente. Esse exame é tão dolorido que precisa de mais sangue. Então, a combinação minha com os médicos com o enfermeiro tira esse sangue daí e depois o restante tira da veia. Ele falou, perfeito. Mas sempre conversando, eu sabia que, eu vim estudando esse negócio, a cabeça tem que estar muito boa, pessoas que são assintomáticas ficam sintomáticas do resultado, e a medicação não funciona, você fica mais afobado ainda, né? Você não respira. Eu vi uma vez uma pessoa dizendo num programa que era afogar no seco, é pior, porque você não saliva e você não tem ar. E aí nesse sábado eu passo, foram os 3 piores dias que eu vivi na minha vida. Foi o momento de eu pegar o meu telefone ainda, passar, relembrar para minha esposa as contas, pedir para uma outra pessoa os pagamentos que tinha que fazer, porque eu sabia que, né, você tem que ter a cabeça para saber que a gente não vai tapar semente aqui, né, e que realmente a gente está vivendo um problema que as autoridades não sabem, não podem, porque não podem tomar decisões que impactam de uma outra forma, enfim. Essa consciência, essa maneira de me cuidar e que eu estou tentando passar nesses vídeos, no YouTube, e assim, por incrível que pareça, durante esse tempo eu fui relatando isso no meu Facebook, pelo telefone, e muitos momentos que a fé me faltava, eu escrevia que ela existia. Quando existia, que eu dizia que Deus estava comigo, aí as pessoas falavam, puxa, eu quero uma força. Eu falei, mas agora está mesmo, né? Então isso me aproximou demais dessa relação médicos, medicamentos e Deus. Eu acho que esse equilíbrio é importante. Então eu não brigo para as pessoas, eu peço para as pessoas pararem de brigar por medicamento. A cloroquina foi escondida. Propaga a fé, a esperança, porque a esperança, na azitromicina, quer ter esperança em cloroquina, quer ter em Deus, escolhe um desses aí. A sua mente vai trabalhar para isso, né? Se você prefere se o seu Deus é a cloroquina, te salvar, amém. O meu é Jesus Cristo, né? Essa história eu conheço. Né? E aí, na segunda-feira, quando saio do catéter, na sexta, para entrar para a máscara, na segunda, os médicos falam assim, olha, a medicação está fazendo, é a segunda semana que vai se iniciar, mas realmente parece que a gente vai ter que ir para a UTI. Eu falo, a UTI é o lugar mais preparado que existe, né? Eu não estaria em um lugar mais seguro que a UTI. Mas eu sei as consequências de ser entubado, né? Você pode não voltar normalmente, ou pode ter algum problema, mas... Repito, aí foi o momento que os médicos entendiam que a gente poderia estar saindo dali, a gente experimentou uma posição que chama posição prona, de pronação, que você fica assim por um tempo e depois por outro, isso melhora o teu pulmão, não era nem a última tentativa, isso era enquanto se preparava o CTI, na verdade. E eu conversando, muita dor, com muita dificuldade, mas chegou um ponto que nesse mesmo dia perderam o meu acesso, como a medicação estava no final e estava na troca de turno, eu via o desespero deles de meia hora, não achava veia de jeito nenhum devido à desidratação e uma série de coisas. Falei, galera, acabou, né? Não tem o que fazer, a gente vai ter que ficar aqui. Vamos esperar outro turno entrar, né? Com as pessoas mais descansadas, porque eles estão estafados. Eles estão vendo uma pessoa no teu quarto do lado morrer, você morrendo, o outro não sei. Então, assim, é desumano. Eu queria perguntar se existe algum tratamento para esses profissionais. Alguém está preocupado com a parte psicológica e espiritual deles? Não sei, tomara que esses relatos nossos ajudem nisso também. Eles recebem notícias de que o amigo faleceu, pegou a Covid tratando as pessoas. 18 médicos, amigos do meu médico internado, 18, amigos dele, não sei os outros. E aí, nesse momento mais crítico, é quando eu converso com Deus, né? Eu falo o seguinte, olha, a gente está tentando ajudar as pessoas, né? Se eu for entubado, esse trabalho vai ser prejudicado. E o senhor sabe de tudo, né? Se tiver que ir, vamos embora, mas eu queria muito continuar. Passado esse tempo, a máscara foi tirada para que eu ficasse tentando. A partir daquele momento,
Se as pessoas quiserem acreditar que foi a pronação, o medicamento fazendo efeito, é interessante. Eu prefiro acreditar que tudo isso, mais o pedido que eu fiz para Deus para me deixar voltar para cumprir essa missão de informar, de tirar fora essa coisa de quem escondeu o remédio, de que o leito não sei o quê. Eu vi uma postagem assim, isso é tão ruim para quem está no leito, alguém dizendo, vão desmontar o hospital de campanha, gastaram milhões, graças a Deus que vão desmontar. Porque se precisasse usar isso, né, a vida não tem preço, se perdeu milhões e não sei das quantas, e alguém desviou. Olha, a lei daqui pode até não achar os culpados por isso, mas a lei de Deus é implacável para quem está brincando com a vida humana. É implacável, é impossível escapar, né, de quem brinca com a vida humana. Se a gente se preocupasse mais no relato, na maneira de como a gente está tratando isso, como a gente pode entrar nisso. O teste SWAB que foi feito comigo no mesmo dia atrasou uma semana, porém para minha família chegou no dia certo. Então o que é isso? É uma sobrecarga no sistema que nos preparou. Os bombeiros que me atenderam, e meu irmão é bombeiro, formado em enfermagem, a maioria deles são... ali eu vi enfermeiros, bombeiros e enfermeiros formados. A maioria dos bombeiros hoje que atendem no resgate são profissionais da saúde, acostumados a salvar vidas em acidentes. Agora, isso pode melhorar? Não sei o que é possível. Eu não quero discutir gestão, não quero saber quem é. O que eu queria deixar é um agradecimento para esses profissionais da saúde, do Corpo de Bombeiros. O meu exame atrasou em uma semana. Quando ele chegou, eu estava saindo do hospital, né, quando o meu exame chegou. Ainda impacta ler, testado positivo para coronavírus. Até isso, acho que Deus colocou de case para eu entender que as pessoas que não estão preparadas ao ver esse diagnóstico, eu conversei com um médico, um amigo meu que está gerenciando o hospital de campanha em Brasília, ele disse que aqui, aliás, atingiu a marca de mais de 1.000 recuperados, e ele me disse que pessoas assintomáticas passam a ficar sintomáticas ao ver o resultado. Então, a gente precisa tratar da cabeça das pessoas. Só para fechar, eu tenho a pré-diabetes, como eu disse, controlada, eu tenho a pressão arterial a mais alta controlada, e eu tenho um quadro de asma. Então, assim, tudo que precisava ter para passar... Milagre de Deus, né? Mas todo esse milagre, ele só é possível se você confiar no teu médico, também, né? Usar a medicação na hora certa e não descuidar. Porque se a gente fizer tudo isso, o papel das autoridades vai ser um pouco menor. Elas infelizmente, não têm competência para lidar com isso, porque é um vírus que quebrou a economia mundial, que quebrou o sistema de saúde mundial, e a gente não vai querer aqui, né, achar que o nosso tereré vai imunizar. Deve ter ajudado, né, mas... Eu quero agradecer o Dr. Ronaldo, que deu uma explicação maravilhosa, né? Os dois já consumiram o horário do programa, né? Isso foi muito bom, bem esclarecedor, tanto pela parte médica quanto a parte do paciente, que também um jornalista experiente. As suas considerações finais, doutor, se quiser dar mais um recadinho aí, por favor. Eu quero pedir às pessoas que tiverem a oportunidade de permanecer em casa, que permaneçam em casa. Respeitem a doença, vamos respeitar a doença, vamos fazer cada um a nossa parte para diminuir o impacto disso na vida de cada um. Quase todos nós já conhecemos alguém que teve a doença e alguém que morreu pela doença. Então, nós não temos remédio para essa doença de forma protocolo, reconhecido pela Organização Mundial de Saúde, né? Como nós temos para tuberculose, como nós temos para H1N1, como nós temos para muitas outras doenças. Não existe nenhum tipo de medicamento ainda que é reconhecido. A gente trata complicações da doença. Tipo assim, tomou azitromicina. Para que tomou azitromicina? Para evitar uma infecção bacteriana concomitante com a infecção viral. Então, você toma a azitromicina para quê? Para não ter uma outra infecção junto com a infecção que já está instalada. Você toma a dexametasona. Por quê? Para evitar o processo inflamatório do pulmão. Você toma hoje, faz anticoagulante, para quê? Para evitar que o sangue coagule e que piore, que o sangue cumpra a sua função no pulmão de captar o oxigênio, porque senão ele forma coágulo, e se ele formar coágulo, o pulmão morre. Por isso que o coronavírus está matando bastante o pulmão. Então, nós tratamos complicações, existe medicamento para complicações. Ainda não existe um medicamento que mate o vírus, novo coronavírus. Se já tivesse o medicamento,
os países como o mais desenvolvido do mundo não estaria passando agora por 400 mil mortes, que é os Estados Unidos. Já morreu mais gente nos Estados Unidos de coronavírus do que na guerra do Vietnã, do que na guerra do Golfo. Pode somar todas as guerras que nunca morreu tanta gente como com as mortes que eles estão enfrentando por coronavírus, que é a maior guerra que o governo americano está tendo que enfrentar. E por que eles estão enfrentando? Porque simplesmente eles não têm um sistema de saúde que atenda as pessoas. Lá a saúde é um negócio. A saúde nos Estados Unidos é um negócio. Então, quem tem dinheiro tem atendimento. Quem não tem, morre. Morre mesmo. Então, gente, vamos ficar em casa, permanecer e fazer cada um as medidas de cuidado. Obrigado, doutor Ronaldo. Joel, as suas considerações finais. Eu só queria ficar à disposição das pessoas que quiserem conversar com a gente. Tem um canal no YouTube, né? O endereço está Você vai poder fazer palestra agora sobre essa experiência. Eu né? acho que Deus te deu essa oportunidade, né? Você como radialista, você como apresentador de programa, você partir agora para outras funções, né? Se o professor está me falando, eu vou ter que... Professor, eu acho que sim. Quem me deu a primeira oportunidade de rádio grande foi porque o palestrante, e eu já fiz muitas palestras, faço palestras de vários temas, o Joel tem uma grande oportunidade, porque é como aquele programa que tinha lá, Sentindo na Pele, né? Exatamente. E você pode falar pela cultura que você tem, pela formação que você tem, pela experiência real que você teve, você pode realmente ser um colaborador da saúde do nosso Estado. E é o que a gente tem a missão, né? Eu tenho, como eu disse, esse canal no YouTube. Ali está o endereço, está tudo nas redes sociais, não precisa repetir aqui, é só dar uma entradinha lá. E ali, além da gente poder falar dessa experiência, as pessoas têm pedido oração, e eu tenho alguns grupos de orações, tem um pessoal do Reino Unido, brasileiros, né, que estão se reunindo em alguns horários. Então, eu tenho feito essas orações à meia-noite e às 4 da manhã, né, que eu acho que são os horários que a gente está mais calmo, eu acordo para medicação e tudo mais. E aí a gente tem ali as pessoas pedindo oração, desesperadas, contando como é que é isso, por que está sentindo aquilo. E a gente tem falado que é Deus, a cabeça boa, confiança no médico, no medicamento que está sendo ministrado. Como bem disse o doutor, eu esqueci de falar dos anticoagulantes que eu tomava, eles me acordavam para aquele furo, né, ou dos dois lados do braço, da barriga e tudo mais, mas era para salvar. Então, assim, confiança nenhum enfermeiro ou médico, mesmo gestor, ninguém quer que você morra. Essa conta é muito pesada. A competência é que, né, ela não foi em lugar nenhum do mundo. Né? E com relação aos decretos, cumpra. Mas, olha, o melhor decreto que tem, decrete ficar do lado da sua família, em casa. Né? Agora, os medicamentos que chegaram para mim, o oxímetro que eu comprei, tudo chegou por um motociclista que precisou trabalhar. Né? Você pede um alimento, alguma coisa, e chega por alguém que precisa trabalhar. Então, eles precisam discutir isso, sim. Mas discutam quieto, façam suas reuniões, sabe? Não precisa, o Ministério, o prefeito. Discutam vocês e passem para a população o cuidado. Convoquem o pessoal da imprensa para falar. Na guerra, o que se destrói é meio de comunicação. Invadir o Iraque destrói meio de comunicação. Aqui, vocês não usaram os meios de comunicação. Ninguém falou para mim, João, você pela pesquisa fala para a classe D e E, Picarelli, você fala para tal, você vai falar assim, você vai falar... A gente está pronto para a guerra, nós somos soldados de vocês, gestores. É só chamar, precisa chamar o pessoal, porque eles entram na casa das pessoas e eles conscientizam as pessoas. Infelizmente, o gestor prefere ir dizer que aumentou o leite, que não sei o quê, que é uma obrigação. Mas também precisa usar essa estratégia de comunicação. E nós todos aqui, todos, câmeras, produtores, apresentador, eu, doutor, a gente está à disposição, a gente viveu esse negócio. E a gente quer que muita gente se salve, a gente vai perder muita gente. Eu não venci o coronavírus. Eu sobrevivi ao coronavírus e estou vendo ele matar meus amigos. Somos sobreviventes. Ele está matando nossos amigos. A gente não transmite mais, então por que a gente usa máscara ainda? Porque a gente não transmite mais, mas eu levo para casa, numa superfície que o doutor disse que eu posso pegar. Né? Então eu preciso continuar cuidando dos meus amigos. Né? E a gente vai continuar, e se Deus quiser, a gente vai vencer. Vou até colocar a máscara para ir embora. Muito obrigado. Queremos agradecer a sua atenção, o seu carinho. Estaremos de volta com um novo programa Considerações. Muito obrigado pela atenção.